Então foi criado aqui mais alguns flashcards sobre a história de Belo Horizonte. Acredito que vocês vão gostar aí das perguntas que eu fiz e deixo um ponto de interrogação para vocês. É o seguinte: usem esses flashcards para compreender a resposta no dia da prova. A intenção é o que? Acertar todas de história. Só que os flashcards que eu estou preparando não vai fazer vocês acertar todas porque está igual a pergunta que vai vir no dia, mas sim porque vocês terão compreensão do fato que aconteceu na história de Belo Horizonte e aplicarão na prova, olhando a alternativa e vendo, ó, isso daqui não aconteceu, porque isso aqui aconteceu, e assim por diante. Então usem a história de BH, os flashcards, usem a compreensão na hora da prova para não perder nenhuma questão. Para isso é necessário bastante conhecimento e chegar no dia da prova e fazer aquela análise ali conforme os flashcards. Então foi preparado aí para os senhores aí para aprimorar a história de Belo Horizonte 10 questões para vocês praticarem. Eu deixo aqui uma mensagem de motivação. Acreditem em vocês, porque só vocês são responsáveis pelo objetivo, acertar as 7 questões de história na prova. Tem que chegar confiante. Vocês fizeram os seus melhores aí e tal, e tem que chegar confiante na prova. Se vocês não acreditarem, quem vai? Bora para as questões. Primeira questão: em 1º de julho de 1901, a Lei Estadual número 302 alterava novamente o nome da capital mineira, deixando de ser Cidade de Minas e voltando toponímica que mais agradou ao público. Qual foi o nome que se transformou após esse período? Pensaram? Belo Horizonte. Óbvio, questão fácil aí para iniciar. Por quem foi nomeado as comissões para a formação da nova capital? Então teve um ser aí, um cargo que nomeou as comissões para formar a nova capital. Qual é o nome desse cargo? Isso, foi o presidente do estado. Terceira questão: a comissão construtora da capital foi criada pelo decreto 680 de 14 de fevereiro de 1894, que iniciou imediatamente seus trabalhos com prazo improrrogável fixado em quantos anos? Então teve um prazo para o término, foi dado aí fixado nessa lei para o término da construção da nova capital. Qual foi o prazo dessa época? Então foi dado um prazo de um quinquênio. O que é um quinquênio? 5 anos. Então aqui vocês têm que tomar bastante cuidado, porque foi dado 5 anos para o término. Porém, a cidade, a inauguração dela aconteceu em 4 anos. Apesar dela não estar completamente construída, em 4 anos ela foi inaugurada. Quarta questão: após designado chefe da comissão, Arão Reis manteve-se de março de qual ano até maio de qual ano na construção de Belo Horizonte? Então Arão Reis ele permaneceu de maio de 1894 até maio de 1895. Ele pediu para sair da comissão de construção da capital. Então com isso Arão Reis, quinta questão, Arão Reis foi substituído, a pedido, por outro engenheiro da época, ainda no período de construção da nova capital. Qual o nome dele? Qual o nome desse engenheiro que substituiu Arão Reis? Isso, foi o engenheiro Francisco de Paula Bicalho, mais conhecido como Francisco Bicalho. Temos ruas aí em Belo Horizonte com esse nome. Sexta questão:
Foi entre ruidosas e justas comemorações que a cidade viu nascer a nova capital de Minas. Qual é a data de inauguração da nova capital e quantos mil contos de réis foram gastos? Pensem. Então a data da nova capital, inclusive está no símbolo, né, da Guarda Municipal. Foi o dia 12 de dezembro de 1897. Data de inauguração. Foi gasto na época 36 mil contos de réis para a construção da cidade de Minas. Ah, mas aí vocês vão me perguntar, pô, isso é absurdo, o cara fazer um flashcard com esses dados. Mas a compreensão desses dados pode levar vocês a lembrarem outras coisas que aconteceram nessa época e assim assinalar a questão certa no dia da prova. Então usem, 36 mil contos de réis foram gastos. E aí vocês vão assimilando com o resto da história de Belo Horizonte. Sétima questão. Foi por meio de um ato público solene que a cidade de Minas foi inaugurada. Quem era o presidente de Minas que presidiu a solenidade? Então, o nome do presidente de Minas da época que presidiu a solenidade. Então, foi presidido pelo Dr. Crispim Jacques Bias Fortes, então presidente de Minas Gerais. Inclusive a gente tem monumentos no Parque Municipal com o nome dele. Então na época, na inauguração, na solenidade que foi feito, o então presidente da época ali, Bias Fortes. Oitava questão. De qual jornal vinha a maior oposição à mudança da nova capital e o jornal ficava em qual cidade? Então vocês vão ter que dizer isso. Qual jornal que vinha a maior oposição de mudança da capital e qual jornal que ficava qual cidade que ficava esse jornal? Então a maior oposição à ideia de mudança da capital vinha do Jornal de Minas. E ele ficava onde? Em Ouro Preto. Aqui, ó, vocês podem, né, usar a compreensão da história. Vocês sabem que Ouro Preto era não mudancista. Então, logo, esse jornal ficava em Ouro Preto. E ele fazia oposição ao governo, porque o governo, né, de Minas Gerais, em sua maioria, Juiz de Fora, queria criar uma nova capital. Nona questão. Enquanto Juiz de Fora buscava a mudança da nova capital, até mesmo fora de Minas Gerais, Ouro Preto pressionava o governo para cancelar a lei de mudança. Quem era o presidente da República do Brasil na época dessa pressão? Então, Juiz de Fora buscava a mudança. Ouro Preto foi no governo para tentar cancelar a lei que fazia que as capitais mudassem, se formassem. Quem era o presidente dessa época? O presidente da época era Marechal Deodoro da Fonseca, o então presidente da República. Inclusive quem incentivou que os estados criassem capitais, né, após o regime que era presidido em Belo Horizonte. Décima e última questão. Esse período de mudança foi tão turbulento que os líderes políticos de Juiz de Fora ameaçaram separar a cidade de Minas, juntando a 2 estados brasileiros. Quais são eles? Quais são esses estados que os líderes políticos ameaçaram se juntar? São 2. Então, o governo ameaçou a se juntar ao Rio de Janeiro ou ao Espírito Santo. E qual era o objetivo disso? A fim de garantir seu acesso ao mar. Porque o Espírito Santo está na orla do mar e o Rio de Janeiro também. Então eles queriam esse acesso e por esse motivo eles ameaçaram. Não quer dizer que eles fizeram isso. Muito bom, terminou. Curtam o vídeo e comentem se gostaram ou se não gostaram. E deem dicas. Se quiserem mais, por mais frequência, comenta no vídeo aí que eu vou fazer.
Boa sorte a todos.